Bem, Paulo continua aqui então na carta aos Coríntios, tratando de vários outros assuntos. Ele ainda diz, né, não tentemos o Senhor. O que é tentar a Deus? Tentar a Deus é querer colocar Deus à prova, né? Eu desafio, ó meu Deus, o Senhor a fazer isto ou fazer aquilo. Não, a gente não deve colocar Deus à prova. Não. Deus é Deus, Deus é 100% perfeito, todo-poderoso, onipotente, onisciente. O temor de Deus exige que a gente se submeta a Deus. Nunca desconfiar de Deus, do amor de Deus, nunca colocar Deus à prova, né? Mas sempre dizer, seja feita a vossa santa vontade. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram lá no deserto, né? Os israelitas, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Aqui Paulo se refere àquele episódio lá do deserto, que está no livro dos Números, né? Números capítulo 20, onde os israelitas desafiaram a Deus, murmuraram contra Deus. Por que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui nesta terra onde não tem água, nesse deserto, pereré, pereré? O povo sofria sim. Mas o que a fé exige? A fé exige que mesmo no sofrimento, que era um sofrimento libertador, Deus estava libertando o povo da escravidão, só que o povo não entendia isso. Então a fé nos exige de nós que mesmo na hora do sofrimento, a gente acredite em Deus. Não desafie Deus, não murmure contra Deus, mas faça atos de fé, atos de esperança. Eu confio em vós, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que tudo isso será para o meu bem. São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós somos provados na hora do sofrimento, né? Não tem como a gente ser provado quando tudo está bem. Quando os alunos, né, na faculdade me perguntavam assim, o senhor vai dar prova difícil? Eu dizia, vou dar prova difícil sim, porque prova que não prova não é prova. Se eu der uma prova facinha, onde todo mundo tire 10, não precisa da prova. A prova é para saber se você sabe mesmo, se você estudou mesmo, se você sabe toda a matéria. Então, a prova não vai ser difícil para quem estudou, mas para quem não estudou, a prova vai ser difícil. Então, nós também muitas vezes somos submetidos a algumas provas nesse mundo, né? Às vezes o demônio nos tenta, o mundo nos tenta, os problemas nos tentam, é a doença, é o desemprego, a falta de dinheiro, são os problemas familiares, mas é nesse momento, meus irmãos, que nós provamos a Deus a nossa fé, que nós provamos a Deus o nosso amor a Ele, a nossa submissão, não é? O grande santo doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, aquele que fundou a congregação dos padres redentoristas, que nós temos aqui em Aparecida do Norte, o grande Santo Afonso de Ligório, num livro maravilhoso dele, A Prática do Amor a Jesus Cristo, esse livro extraordinário, Santo Afonso de Ligório diz assim, vale mais um bendito seja Deus na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da provação, do que 1000 atos de louvor a Deus quando tudo está bem. Entendeu? Porque é na hora da prova, do sofrimento, da angústia, que a gente tem que dizer, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Como o Jó. O Jó foi tentado pelo demônio e Deus deixou. Porque Deus sabia que aquilo ia reverter para o bem de Jó e para o bem de outros. Então Jó ficou todo leproso, doente, perdeu seus filhos, perdeu todos os seus bens, ficou arrasado. A mulher de Jó desesperou-se e disse para ele, desgraçado, amaldiçoa a Deus e morre. Né? É a atitude da pessoa que não passa na prova da fé. A pessoa descrente, a pessoa sem esperança, disse para o marido, desgraçado, amaldiçoa a Deus e morre. Está lá no livro de Jó, logo lá no capítulo 1º, 2º do livro de Jó. Que foi que Jó respondeu? Jó é um homem de fé, um homem que passou na prova da fé. O Jó virou para ela e disse, você é uma insensata.
Nós não recebemos tudo de Deus. Tudo é de Deus. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus. E Jó agradou a Deus. E depois de toda a aprovação de Jó, nós vimos o que aconteceu quando você vai lá no final do livro de Jó, lá nos capítulos 40 e pouco, 43, 44, você vê que Deus devolveu a Jó tudo. Filhos, esposas, camelos, bois, animais que ele tinha perdido, a sua herança. Jó viveu muitos anos e viu filhas e filhos, né? Diz a palavra de Deus. Quer dizer, isto é não murmurar. É na hora do sofrimento, na hora da doença, na hora das lágrimas, não se revoltar contra Deus, né? Paulo diz, não murmureis, como alguns que murmuraram e que pereceram no deserto. São Paulo continua dizendo que muitas coisas aconteceram com o povo judeu, né? Especialmente na sua caminhada de 40 anos pelo deserto, onde Deus foi purificando aquele povo, sobretudo da idolatria, né? Porque o povo estava ali cercado de povos pagãos que adoravam aqueles deuses dos povos cananeus, dos filisteus, dos jebuseus, né? E eram os acerás, os moloques, os baals, e o povo tinha sempre a tentação de voltar para aqueles deuses, né? Então Deus faz aquele povo caminhar no deserto, até no sofrimento, mas para encontrar-se com o Deus verdadeiro. Então Paulo diz, essas coisas aconteceram para servir de exemplo e foram escritos para a nossa instrução, vejam bem, para que a gente hoje leia o que aconteceu lá atrás e a gente aplique na nossa vida hoje, como nós estamos fazendo essa reflexão aqui, não é? Assim, pois, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos aconteceram, aqui interessante, São Paulo mostra que a gente é tentado, não é? Mas Deus permite a tentação para o nosso bem. Paulo diz aqui, versículo 13 do capítulo 10, as tentações que vos aconteceram tiveram medida humana, ou seja, foram tentações na altura das vossas forças humanas, ou seja, vocês podem vencer com as forças humanas. Deus é fiel, diz São Paulo, não permitirá que serais tentados acima das vossas forças. Deus é fiel, Deus é sábio, Deus é justo, Deus é todo-poderoso, não permitirá, essa frase é muito importante, que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar. Então Paulo está querendo mostrar aqui para nós que a gente não deve ter medo da tentação, da provação, né? Tentar é, antes de tudo, experimentar, pôr à prova, reconhecer a realidade, né, de alguém por trás das aparências, né? Às vezes Deus deixa a gente ser tentado, né, para que a gente, diante dele, mostre quem a gente é. Todas as pessoas que servem a Deus são tentadas, né? Mas essa tentação fortalece a pessoa. Ora, nós vimos Moisés, nós vimos Abraão, que prova Abraão teve que passar, não é? A prova de imolar Isaque, não é? Até que Deus segura a mão de Abraão para que ele não sacrifique o seu filho, mas Abraão passou por uma prova tremenda. Moisés no deserto, Jesus no deserto, o próprio rei Davi, né? Todos aqueles que Deus chama para o seu serviço, Deus prova, porque Deus quer saber se a pessoa é só aparência, é só fogo de palha, como se diz, ou se realmente a pessoa está afim de trabalhar para Deus com convicção, não por conveniência, mas por convicção, por amor, por reta intenção, por amor puro a Deus. Quer servir a Deus e não se servir de Deus. Então Deus deixa a gente passar por aqueles espinhos na carne que São Paulo fala, exatamente para que a gente seja um servo fiel. E a gente então não tenha medo da tentação. Paulo diz, Deus é fiel, não permitirá que serais tentados acima das vossas forças, e com a tentação Ele lhe dará o meio para sair dela. Então, junto com a tentação, né? Se Ele permite a tentação,
E não é Deus que manda a tentação, Deus permite, que Deus não pode fazer o mal. Mas Deus permite o mal dentro das circunstâncias de vida em que nós vivemos. Mas Ele providencia a graça para nós vencermos a tentação. Sobretudo pela oração, pela fé, pelos sacramentos, né? Por tudo que todos esses meios nos ajudam então a vencer a tentação, vencer a provação, não murmurar contra Deus, não ficar reclamando, né? A reclamação só azeda as coisas, azeda o ambiente, deprime as pessoas, deprime a gente mesmo, né? Uma das maneiras da pessoa entrar em depressão é isso, a pessoa ficar só reclamando, só murmurando, pessimista. Não. São Paulo diz, junto com a provação, com a tentação, Deus nos dá os meios para vencer. Então vamos buscar esse meio. Qual é esse meio? Sobretudo a fé. São João diz, a fé é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé.